Pois é, você viu aí, ele resumiu nessa fala dele dois grandes desafios enfrentados hoje por toda a sociedade, né? A ocupação desta população carcerária, penitenciária e também, Silvana, tentar evitar essa reincidência, o retorno desta pessoa ao crime, né? Exatamente. E ele mostrou, né, Ricardo, que muitas vezes essa ressocialização começa quando a pessoa já está lá dentro da penitenciária, né? Trabalhando, exatamente. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com Andréa Silva, que vai falar sobre a audiência pública que acontece hoje em Salvador sobre ressocialização. Andréa, com você. Silvana, antes, um dado que chama muito a atenção, uma pesquisa feita pelo Ministério da Justiça revela que até 80% das pessoas que cumpriram pena voltam a cometer crimes quando ganham a liberdade. Este é um dado da Bahia e uma média nacional também. E os defensores públicos, as pessoas ligadas à Justiça reconhecem que a falta de ressocialização traz esse dado aí alarmante. Nós estamos aqui com a doutora Soraya Ramos, ela é presidente da Associação dos Defensores Públicos, vai conversar com a gente sobre este assunto, sobre a audiência também marcada para daqui a pouco às 9 horas da manhã. Doutora, vocês que acompanham, né, os processos penitenciários, qual é a principal dificuldade para ressocializar estes presos, principalmente começando lá dentro das cadeias? Bom dia. Bom dia. Eu acredito que o maior problema é o preconceito. A sociedade ainda não consegue entender de que a pessoa, quando é condenado, cumpre sua pena, um dia ele vai voltar para a sociedade. E como é que a gente quer que essa pessoa volte para a sociedade? As portas estão abertas para o crime. Então a gente precisa abrir portas para trabalho lícito, através de estudo, profissionalização, trabalho. Se a gente não conseguir que essas pessoas tenham acesso a isso, a possibilidade é muito grande dessas pessoas voltarem a cometer crime e assim sempre nessa sequência na vida do crime. Falando em estudo, um outro dado do Ministério da Justiça revela que apenas 8% dos presos em todo o país, incluindo aqui a Bahia, estudam dentro das prisões. Falta um incentivo, doutora, dos órgãos públicos, falta um incentivo para que essas pessoas estudem lá dentro, tenham bibliotecas? Em que pese a lei de execução penal prevê que é obrigação do Estado fomentar o estudo para os condenados, infelizmente essa não é a realidade. A média nacional também é o que se verifica na Bahia, apenas 8% dos presos têm acesso ao estudo. E é um caminho importante, um caminho principal, eu diria, para que a pessoa comece a sair dessa vida. Então, assim, nós estamos com essa expectativa de começar essa campanha, que é o primeiro passo hoje, de conclamar a sociedade, o governo, as empresas, para que atentem que a gente precisa fazer nossa parte para que esse índice de reincidência não continue tão grande. Ricardo Ismael tem uma pergunta lá do estúdio, não é isso, Ricardo? Tenho sim. Olá, doutora Soraya, tudo Olá, bem? Ricardo, Bom tudo dia. bem? Bom dia. Doutora, a gente sabe que esta ressocialização passa necessariamente pelo estudo e também pela ocupação no mercado de trabalho, né? Mas a gente sabe também que não existe hoje nenhuma lei que obriga o empresário a contratar um preso, um ex-detento, um ex-presidiário, né? Ele tem essa prerrogativa, esse direito de dizer, não, eu não quero. Agora, por outro lado, quem contrata também tem benefícios, tem redução de custos, né? Por que então, se existe esse benefício, não há, na mesma medida, a contratação dos ex-presidiários? Pois é, como eu falei no início, eu acho que ainda é o preconceito. Não tem a obrigatoriedade de contratar porque nós estamos na iniciativa privada. Mas existem incentivos, redução do custo da mão de obra, FGTS não precisa pagar, 13º, enfim, alguns encargos trabalhistas que oneram a empresa e para que essas pessoas condenadas não incidiriam na folha. Então, isso também que a gente quer mostrar para as empresas, não só as empresas, os órgãos públicos, os sindicatos que possam treinar essas pessoas, profissionalizar, as associações, as empresas, enfim. Então, a gente quer mostrar que é importante, que tira esse preconceito. Os presos podem trabalhar dentro da prisão, porque a ociosidade também leva à volta ao crime. Doutora, as empresas podem ser punidas dentro das leis trabalhistas se recusarem a contratar um ex-presidiário? Não, é isso que não existe obrigatoriedade. Existe incentivos. Existe também um limite máximo que as empresas podem contratar, para também não tirar, já que a carga tributária é menor, poderia tirar o trabalho de um trabalhador que tem seus direitos garantidos. Então, a lei de execução penal prevê algumas regras, a quantidade mínima de pagamento, que é 3/4 do salário mínimo.
e alguns outros incentivos. Mas então, assim, não pode ser a empresa como um todo, porque senão burlaria também. Então, assim, é um incentivo para que o empresário cumpra também a sua função de ajudar a sociedade. Todos nós temos essa função de ajudar, porque o benefício é para a gente. O condenado vai um dia voltar a conviver com a gente. E se a gente não fizer nossa parte, ele vai voltar para o crime. Doutora Soraya, muito obrigada pelas informações. A audiência pública está marcada para as 9 da manhã no Hotel Fiesta. Daqui a pouco, Ricardo e Silvana, a gente volta a falar ao vivo aqui do Campo da Pólvora sobre o protesto dos rodoviários. Segundo informações da Trans Salvador, vários ônibus de pelo menos 9 empresas não saíram hoje. Eles estão em campanha salarial. Daqui a pouco a gente mostra. Olha como está a movimentação aqui no ponto de ônibus. Ricardo e Silvana. Obrigada, André. Até já. Até já, André.